Quantas vozes você escuta todos os dias? A voz da mídia te dizendo o que pensar, a voz das pessoas te dizendo o que fazer, a voz da sociedade te dizendo quem você deve ser. E no meio de todo esse barulho, de toda essa confusão, de toda essa pressão, você se sente perdido. Você não sabe mais qual caminho seguir, não sabe mais em quem confiar, não sabe mais quem você realmente é. Porque você está escutando todo mundo, menos a voz que realmente importa, a voz de Deus. E sabe por que você não escuta essa voz? Não é porque Deus não está falando, é porque você não está escutando. Seu coração está tão ocupado, tão cheio de barulho, tão distraído com 1000 coisas, que não há espaço para a voz suave de Deus entrar. E assim você vive uma vida de segunda mão, tomando decisões baseadas em opiniões alheias, seguindo caminhos que não são seus, vivendo sonhos que não vieram de Deus. E no fundo, você sente que algo está errado, que você está desalinhado, que sua vida não tem o sentido profundo que deveria ter. E é por isso que você está cansado, está vazio, está insatisfeito. Porque você não está vivendo sua verdadeira vocação. Você está vivendo o que os outros querem que você viva. Mas Deus tem um plano perfeito para você. Ele tem um chamado específico, único, só seu. E Ele quer te revelar isso. Ele quer te guiar. Ele quer te mostrar o caminho. Mas para isso, você precisa desenvolver um coração que escuta. E como se desenvolve um coração que escuta a Deus? Primeiro, você precisa criar espaço. Você precisa desligar o celular, desligar a televisão, desligar o barulho do mundo. Você precisa se retirar, como Jesus fazia. Ele constantemente se retirava para lugares solitários para estar com o Pai. E se ele, sendo Deus, precisava desses momentos, quanto mais nós. Segundo, você precisa silenciar seu próprio eu. Porque muitas vezes nós oramos, mas já temos as respostas prontas. Nós pedimos a Deus, mas já decidimos o que queremos. Nós buscamos orientação, mas já escolhemos o caminho. E aí, não é oração, é monólogo. É você falando com você mesmo. Para escutar Deus de verdade, você precisa estar disposto a ouvir coisas que talvez você não queira ouvir. Você precisa estar aberto para ser corrigido, para ser direcionado, para ser transformado. Samuel, ainda menino, ouviu Deus chamando no templo, mas ele não reconheceu a voz. Foi preciso que o sacerdote Eli lhe ensinasse a responder: "Fala, Senhor, que teu servo escuta." Essa é a postura de um coração que escuta. Humildade para reconhecer que você não sabe tudo. Disponibilidade para obedecer o que Deus disser. Coragem para seguir mesmo quando não entende completamente. E quando você desenvolve essa postura, algo maravilhoso acontece. Você começa a perceber a voz de Deus em lugares que você nem imaginava. Numa leitura bíblica, numa palavra de um amigo, num momento de oração, numa circunstância que parece coincidência, mas não é. Você começa a viver em sintonia com Deus. E quando você vive em sintonia com Deus, tudo muda. Suas decisões se tornam mais sábias porque você está sendo guiado pela sabedoria infinita. Seus relacionamentos se tornam mais saudáveis porque você está sendo orientado pelo amor perfeito. Sua vida ganha propósito porque você está cumprindo o plano que Deus desenhou especificamente para você. João 10 diz que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Elas não seguem estranhos porque não reconhecem a voz deles. Mas como as ovelhas aprendem a reconhecer a voz do pastor? Passando tempo com ele, convivendo, criando intimidade. É a mesma coisa com Deus. Você aprende a reconhecer a voz dele, passando tempo com ele, orando todos os dias, lendo a palavra todos os dias, buscando a presença dele todos os dias. E aos poucos, você vai conhecendo o jeito dele falar, o tom da voz dele, a natureza das orientações dele.
E aí você não é mais enganado por vozes falsas. Você sabe distinguir o que vem de Deus e o que não vem. Santa Joana d'Arc, uma jovem simples do interior da França, ouvia vozes celestiais que a orientavam. E ela confiava tanto nessas vozes que foi capaz de liderar exércitos, mudar o rumo da história e enfrentar a morte com coragem, porque ela tinha certeza de que estava ouvindo Deus. E quando você tem certeza de que está ouvindo Deus, você se torna imbatível. Não importa o que as pessoas dizem, não importa o que as circunstâncias mostram, você sabe que está no caminho certo porque Deus te colocou ali. Mas tem um detalhe importante. Deus nem sempre fala quando você quer, do jeito que você quer. Às vezes, ele demora. Às vezes, ele usa meios que você não esperava. Às vezes, a resposta não é o que você queria ouvir. E é aí que muitos desistem. Eles querem um Deus que obedeça aos comandos deles, que responda na hora, que diga o que eles querem ouvir. Mas Deus não é gênio da lâmpada, Ele é Senhor. E um coração que verdadeiramente escuta Deus é um coração que confia, mesmo na espera, que obedece mesmo quando não entende, que aceita mesmo quando dói. Porque no final, Deus sempre sabe o que é melhor. Sempre. Isaías 55 diz: Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus vê o que você não vê. Ele sabe o que você não sabe. Ele entende o que você não entende. E quando você escuta Ele, quando você segue a orientação dele, você está escolhendo o melhor caminho, mesmo que não pareça no momento. Então hoje, eu te convido a desenvolver um coração que escuta a Deus. Separa um tempo diário para ficar em silêncio diante dele. Não para pedir, não para falar, mas para escutar. Abre a Bíblia com a oração: Senhor, fala comigo através da Tua palavra. Preste atenção nas circunstâncias, nas pessoas que Deus coloca no teu caminho, nos sinais que Ele te dá. E quando Ele falar, obedece. Mesmo que seja difícil, mesmo que não faça sentido, obedece. Porque a obediência abre caminho para bênçãos que você nem imagina. E quanto mais você escuta e obedece, mais claramente você vai ouvir. É um ciclo virtuoso. Escutar leva à obediência. Obediência gera mais intimidade. Intimidade te faz ouvir ainda mais claramente. E um dia você vai perceber que está vivendo em constante comunicação com Deus. Que cada decisão, cada passo, cada escolha é feita em sintonia com Ele. E essa é a vida mais plena, mais realizada, mais significativa que existe. Porque você não está mais vivendo para você, você está vivendo para Ele e com Ele. E se você quer aprender a escutar Deus, se você quer viver em sintonia com Ele, inscreva-se no canal e vamos juntos nessa jornada de fé. Porque Deus está falando e você precisa ouvir. Que Deus te abençoe e abra os ouvidos do teu coração. Amém.